Olá, aqui quem fala é o seu professor de História, professor Gustavo Uchoas Guimarães. E a nossa aula de hoje ela tem como tema a crise do antigo regime. E aqui vamos contemplar muitos aspectos que são básicos aí para a gente poder entender, né, a Europa dos séculos 17 e 18, ou até mesmo acontecimentos de fora da Europa, conforme vamos estudando a fundo esses movimentos sobre os quais eu vou falar. A princípio, você tem aí na Europa Ocidental aquilo que foi chamado de antigo regime, ou seja, antigos governos, antigas formas políticas. Né? E quem é que dá esse nome de antigo regime? Os pensadores do iluminismo. Mas vamos chegar nisso daí. O antigo regime ele tinha algumas características políticas e econômicas, como, por exemplo, o absolutismo. Né? E aí, dentro do absolutismo, você tem essa ideia de o poder absoluto dos reis, né? O poder concentrado na mão do rei, com alguns exemplos aí para a Inglaterra e a França. Né? Você tem o caso clássico aí do rei Luís XIV, o Rei Sol, né? Assim era chamado na França, que chegou a dizer: o Estado sou eu. Ou num bom francês aí, l'état c'est moi. Né? O Estado sou eu. Resume bem esse princípio de que o poder estava todo na mão do rei. E muitos escritores do período davam base intelectual para isso, dizendo, por exemplo, que o poder do rei vinha de Deus. Então desobedecer o rei era o mesmo que desobedecer a Deus. Junto com esse pensamento, o absolutismo, havia também a questão do mercantilismo na economia desses países. Dentro do mercantilismo você tem, por exemplo, a defesa de uma balança comercial favorável, ou seja, temos que mais vender do que comprar. Ou ainda a questão do metalismo, né, o acúmulo de ouro e prata como algo que fosse medir a riqueza de um país. Ou ainda o pacto colonial. Né? Lembrando que esses países da Europa Ocidental tinham suas colônias. Então, dentro do pacto colonial, a colônia iria fazer comércio e tal, somente com a sua metrópole. Por exemplo, Portugal. Portugal era a metrópole, ou seja, aquela que mandava, comandava, né? E quem era, no caso aí, uma das colônias de Portugal era o Brasil. Então, nesse momento, você tem aí como parte do pacto colonial, por exemplo, o Brasil tendo relações apenas com Portugal, ninguém mais. Então, você tem absolutismo e mercantilismo como partes desse período aqui chamamos de o antigo regime. E isso vai ser questionado, muito questionado, no final do século XVII e ao longo do século XVIII, por um movimento chamado Iluminismo. Por que esse nome? A ideia era iluminar a humanidade com a luz da razão. Né? Tanto é que esse movimento chamou a Idade Média de período das trevas. Né? Eles tinham que se colocar, né, como um contraponto. E o iluminismo ele foi um movimento que se dá principalmente na França, não só na França, como vamos ver aí alguns exemplos, e que está na base de muitas das nossas ideias hoje. Só para citar aí dos principais pensadores iluministas, John Locke era inglês. Ele dizia, por exemplo, que o poder vem do povo. E que o povo teria o direito de colocar e tirar governantes do poder. Ó. Né, isso já batia contra o absolutismo, que falava que o poder vem de Deus, ou que o poder está todo na mão do rei. Aí você tem o francês Barão de Montesquieu, que já dizia que o poder tinha que ser dividido. Não à toa nós temos aí hoje, em regimes democráticos, o poder dividido em três. O executivo, o legislativo e o judiciário. Ou seja, o legislativo é aquele que faz as leis. Aqui no Brasil seriam deputados, senadores, vereadores. O executivo é aquele que vai executar essas leis, vai pôr essas leis para funcionar.
Aqui no Brasil seria o presidente, os governadores e os prefeitos. E o Poder Judiciário que vai julgar de acordo com essas leis, né? Então temos aí os juízes para isso. E tudo isso baseado nas ideias aí do francês, né, o Barão de Montesquieu, no século XVIII. O Voltaire, outro pensador francês, que já defendia a liberdade de expressão como algo que deveria fazer parte da vida do ser humano. E ele criticava duramente a religião, principalmente a Igreja Católica, como algo que prendia as pessoas, que as mantinha na ignorância. Mas, mesmo assim, ele dizia que a liberdade de expressão seria um valor aí a ser cultivado, né, por qualquer sociedade. Você tem o Jean-Jacques Rousseau, que vai contribuir muito aí quando ele fala sobre a origem da desigualdade, ele vai refletir muito sobre isso, né, a origem, aonde que surge a desigualdade entre os seres humanos, e ele vai também trazer uma ideia aí de que o ser humano nasce bom, mas a sociedade é que corrompe o ser humano. Ele faz toda uma reflexão filosófica sobre isso. Você tem outros pensadores também, como foi o caso do Adam Smith, que era escocês, e que é o pai do liberalismo econômico. Então ele vai falar sobre o valor do indivíduo para a sociedade, o valor do trabalho individual para a construção da riqueza numa sociedade, sobre a liberdade econômica, né? Então a liberdade de lucro, a liberdade de concorrência, todas essas ideias do liberalismo têm base no Adam Smith. A partir dele, por exemplo, a Inglaterra passa a ser contra as colônias, né? Claro, as colônias dos outros, no caso, né? Você vai ver aí a Inglaterra pressionando um pouco aí pelas independências das colônias dos outros, não das dela, né? E também pelo fim da escravidão. No século XIX, a Inglaterra pressiona muito pelo fim da escravidão. É claro, não com sentimentos humanitários, mas pensando nessa questão da liberdade econômica, né? A liberdade econômica funciona melhor em países onde os trabalhadores recebem salário e não são escravos, né? Então, veja aí um dos resultados, né, já desse pensamento iluminista. Então, há outros pensadores também aí, né, que vão defender basicamente, então, para resumir o iluminismo, né, princípios democráticos, poder do povo, a liberdade em todas as suas formas, né? Liberdade econômica, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade de expressão. E tudo isso hoje nós vemos muito aplicado nas nossas democracias, né? A valorização da ciência também, você tem aí um impulso muito grande com o iluminismo, a ciência se mostrando cada vez mais importante aí ao longo da história. A partir disso você tem algumas aplicações práticas. Vamos pensar em algumas aplicações práticas. E aqui eu vou trazer principalmente a chamada Revolução Americana, que basicamente foi o processo de independência dos Estados Unidos. Estados Unidos declaram sua independência no dia 4 de julho de 1776, todo mergulhado em ideias iluministas, de liberdade, né, e democracia, pelo menos aquela ideia que se tinha no século XVIII, né, de você dar o poder ao povo, o povo ter o direito de colocar e tirar governantes do poder. Só que mesmo assim, claro, vamos fazer uma ressalva aí. O conceito, aí, a ideia de democracia, de poder do povo tal, era muito diferente no século XVIII em relação a hoje. Por exemplo, no século XVIII as mulheres não foram aceitas dentro da prática democrática, né? Ou ainda, os Estados Unidos, mesmo cheios de ideias iluministas na sua independência, mantiveram a escravidão até meados do século XIX. Então, tem muita coisa aí que pode ser questionada. Tá? Outro movimento também, a Revolução Francesa. Né? Você tem aí a Revolução Francesa, principalmente sob o lema liberdade, igualdade e fraternidade.
né? Vamos viver a liberdade em todas as suas formas, a igualdade entre as pessoas, e isso tudo vivido de forma fraterna, né? A fraternidade aí seria viver como irmãos, né? Ó, é bonito isso, né? Só que vamos ver que não foi exatamente colocado em prática, vamos dizer assim, né? Isso aí poderemos ver em outras vezes, em outras ocasiões. Para terminarmos, você tem dentro do iluminismo também a questão do antropocentrismo. O que é isso? É colocar o homem como centro. O ser humano pode fazer o seu destino. O ser humano é visto como a razão de tudo, né? O ser humano é alguém único. Vamos colocar até, digamos, sagrado, né? Vamos dizer assim, né? Ao contrário do teocentrismo, que é o teocentrismo, né? Deus no centro, ou a religião no centro, né? Os iluministas já trabalham com a ideia do antropocentrismo, o homem no centro. E a partir disso, pensar, né, as mudanças que isso veio trazendo para a humanidade até os dias atuais, né? Mas isso aí já vai ficar para outras ocasiões e outras aulas, tá ok? Muito obrigado.